A Contabiliza nasceu no Maranhão movida por compromisso, ética e excelência. Ao longo de décadas de atuação, construiu uma trajetória sólida na contabilidade pública, com seriedade, transparência e dedicação total ao que faz. Cada detalhe da nossa história carrega o esforço de uma equipe comprometida que veste a camisa todos os dias para entregar resultados reais. Funcionários que são mais que colaboradores, são parte da nossa família. Ninguém constrói nada sozinho. Por trás de cada resultado existe uma equipe comprometida, formada por profissionais qualificados que entendem a importância do serviço público e trabalham com excelência. À frente desse time, um líder visionário que acreditou no poder da contabilidade como ferramenta de transformação e crescimento, e transformou uma ideia em um nome de confiança no mercado. Com uma reputação construída ao longo do tempo, seguimos fortes no propósito de entregar a excelência. Contabiliza, experiência, inovação e compromisso com o Maranhão. Boa noite a todos. Aqui hoje nós vamos fazer um podcast sobre financiamento na educação. E nada mais para falar sobre esse tema do que o professor Elmi, é especialista nesse assunto. Professor Elmi, é um prazer tê-lo aqui e o microfone está com você. Muito obrigado, é um prazer me fazer presente para poder conversar um pouquinho sobre as dificuldades que, de modo geral, as pessoas têm para pesquisar sobre o assunto, para quem está no dia a dia na educação, sobre captar e aplicar recursos voltados à educação, para entender as dinâmicas das políticas educacionais, como a Constituição e as leis que comumente mudam, alteram, são ajustadas de acordo com a realidade brasileira, imputam a esses gestores novos desafios, novos aprendizados, novas compreensões. Estou aqui para ajudar, vai ser um prazer. Professor, hoje nós estamos chegando de um treinamento onde alguns municípios meus o contratou para uma palestra. Lá eu aprendi muito. Eu lembro até que você falou assim, fala-se que o mais difícil é captar recursos. Mas, no entanto, você disse, não é captar, é gastar. Nunca se viu o gestor estar sendo punido porque não captou, e sim porque gastou de forma errada. Mas eu confesso a você que eu tenho uma dúvida. Me explique como captar recursos de uma forma mais sucinta. Certo. Captar recursos no Brasil, na área educacional, em políticas públicas educacionais, nada mais é do que buscar somente duas alternativas. Ou a gente aumenta o número de matrículas de alunos, a gente expande o número de alunos na nossa rede de ensino, ou a gente aumenta a jornada, o tempo de participação, de atividades educacionais desse aluno do turno regular para mais horas. No Brasil, a gente utilizou um nome bonito, um nome chique para isso. Aumentar a jornada do aluno na escola, a gente chama de educação em tempo integral. Pronto. Existe bem uma polêmica entre educação de tempo integral ou educação em tempo integral. É essa a situação? Pode me explicar sobre? Educação integral é a educação que se preocupa com uma formação humana de forma completa, que vai para além das matérias obrigatórias, que se preocupa em trazer em disciplinas eletivas que complementam a formação que a gente está mais acostumado em português, matemática, geografia, história, questão conteudista, com artes, música, esporte, que aí sim a gente vai preparar alunos para ser cidadãos e de forma completa, de forma aí sim integral, vão conseguir viver, realizar seus sonhos, ter a capacidade de análise crítica no dia a dia. A gente poderia falar de artes, a gente poderia falar de dança, de luta, de música, de educação financeira e por aí vai. E essa proposta que vai além simplesmente de conteúdos ordinários como conhecemos, a gente entende como educação integral. Agora, a educação em tempo integral é aquela que vai permitir que a jornada do aluno seja estendida. E ela pode ser estendida na rede de ensino de duas formas. Como comumente a gente conhece o modelo que eu chamo de tradicional, em que o aluno vai passar 6, 7, 8 horas seguidas no mesmo estabelecimento de ensino. É o que a gente vê como modelos que dão certo no Ceará, especialmente em Sobral, e um outro modelo que é menos falado, que muitas vezes é menos divulgado, que é muitas vezes menos prestigiado, um modelo em que o aluno fica um turno parcial, um turno regular em sua escola de origem, vamos chamar assim, e na atividades de contraturno, atividades complementares, são realizadas em outro espaço.
pode ser utilizada em outras unidades de ensino, pode-se fazer convênio com uma organização social para se fazer atividades esportivas de arte, cultura, dança, em um espaço privado, pode-se fazer convênio com a Secretaria de Esportes, que eventualmente tem quadras poliesportivas, enfim, um espaço destinado a complementar a grade horária, desde que, somado o turno regular com as atividades complementares de contraturno, essa semana do aluno some no mínimo 35 horas. Entendi. E assim, entre essas duas diferenças, existe um valor maior ou é igual que o governo repassa para o município? É importante dizer isso, que do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de logística, naturalmente se difere um modelo convencional em que o aluno passa o dia inteiro na mesma escola, de um modelo em que o aluno passa um tempo, um turno regular, e em outro turno ele faz a atividade na mesma escola ou em outro estabelecimento, enfim, privado ou público, em organização sem fins lucrativos. Do ponto de vista logístico, isso fica muito claro. Do ponto de vista filosófico, às vezes a gente pode crer que não sair do ambiente escolar, lá fazer a refeição, isso tem um impacto. No entanto, do ponto de vista financeiro, não há qualquer mudança. Os dois modelos são enquadrados como educação em tempo integral, ainda que a gente tenha formatos possíveis, dois formatos possíveis para que cada município, de acordo com a sua realidade, promova na prefeitura, no estado ou no DF. Você falou que existem duas formas de se captar recurso. Ou aumenta-se o contingente de matrículas, ou essa outra forma de processo que é tempo integral ou em tempo integral. Eu lhe pergunto assim, você acha que existem dificuldades para os técnicos que alimentam o sistema não ter uma expertise na informação que vai para o FNDE? Porque assim, como o FNDE vê as informações que são dadas pelos técnicos do município, poderá ser que, em algum momento, alguma informação que não foi bem informada, isso poderá tirar dinheiro do município? O FNDE ele só executa o que foi filtrado pelo Ministério da Educação, que por sua vez recebe as informações já pautadas, já organizadas pelo INEP. Então é o INEP que vai, por meio da sua plataforma Educacenso, receber esses dados. E sim, é comum ter nas redes de ensino, uma equipe técnica que eventualmente desconheça o enquadramento do aluno em determinada modalidade ou etapa de ensino. A gente poderia destacar aqui a educação especial, a gente poderia dizer que eventualmente há subnotificações, porque o número de matrículas colocadas na rede de ensino, na plataforma, é menor, é inferior do que o da rede de ensino, o que não significa dizer que deve se superestimar, que isso inclusive seria crime. No entanto, a gente vê que o momento de inserção de dados na plataforma Educacenso, a plataforma do INEP, onde ali sim se configura o registro de informações sobre matrículas, é comum erros. E eu costumo dizer, cada erro em uma matrícula significa receber a menor em 10 e 11 programas, porque toda política pública educacional que trabalha com financiamento da educação no Brasil, necessariamente ela tem como premissa o número de matrículas. Pronto. Aí eu lhe pergunto, eu volto a insistir na pergunta. Para que haja uma boa informação de alunos no Educacenso, qual a maneira mais fácil de se fazer? Porque assim, sabe-se que a saúde é parceira da educação. A saúde tem um registro de tantas crianças sendo atendidas pelo SUS. Isso não seria uma forma de validar informações também para a educação? Ou tipo assim, todo aquele pessoal que ali está, às vezes, na saúde, não está na educação, mas são alunos do município, são munícipes, que de uma forma ou outra deixaram de ser informados na educação, e isso nos dá perda de dinheiro. Existe alguma paridade entre essas informações? É, infelizmente, não necessariamente há cruzamento de dados entre o que a pasta da saúde e da educação fazem em um mesmo município. Então, pode ocorrer que, eventualmente, na educação, não se contabilize um aluno que é da educação especial, mas esse aluno, um cidadão que está sendo assistido pela área da saúde na prefeitura, sim, recebe atendimento, muitas vezes já tem laudo, muitas vezes recebe medicamento. Então, na saúde
ele está sendo entendido, compreendido como um cidadão que merece cuidados e atenção, e o que deveria replicar na educação como enquadramento do aluno em educação especial, porque possui laudos, porque possui exames, porque já possui, está em fase de tratamento. No entanto, por não haver uma coordenação de dados, por não haver uma integração de informação, esse mesmo cidadão, enquanto aluno na rede de ensino, na rede municipal de ensino, não é identificado como educação em tempo integral, o que nos faz crer que isso acontecendo, o município recebe a menor, porque o fator de ponderação, aquilo que agrega valor à matrícula e poderia se pagar um valor maior, deixa de acontecer pelo não enquadramento. Pronto. É que eu bato na tecla de que uma falta de informação no sistema dá um prejuízo para o município. Pronto. Aí eu lhe pergunto o seguinte: hoje com o atual governo federal, nós temos o Fundeb e ele incorpora do ensino infantil ao ensino fundamental. Essa receita entre esses dois parâmetros, ensino infantil e ensino fundamental, existe valores diferenciados para o município receber? Sim, desde a creche até ensino médio, EJA, a gente chama de fatores de ponderação, um número multiplicador a cada matrícula. Então, digamos que, em regra, o ensino fundamental regular na zona urbana a gente multiplica por 1, ou seja, o valor a receber é aquele mesmo. A gente pode pagar 20, 25, 30, 35, 40, 50% a mais, a depender da modalidade ou etapa de ensino. Então, a creche em tempo integral, pela própria rede de ensino, proporciona um pagamento muito a maior. A gente tem pagamento a maior para o ensino integral em todas as ocasiões em relação à rede municipal, em relação à rede conveniada. E por isso a gente pode dizer que, por estratégia, investir em educação em tempo integral é interessante também na perspectiva da maior arrecadação, maior captação de recursos via Fundeb. Ok. É, hoje nós nos deparamos com várias situações no Fundeb. Eu considero assim, Fundeb, VAF, VA e VAAT. É a cesta que compõe o Fundeb hoje. Eu acho que há 3 ou 4 anos nós nos deparamos com o VAAT, que é o valor aluno total. Pronto. Alguns municípios, às vezes, perdem esse valor. O que é que você atribui a essa informação que o município é desconsiderado merecedor de? A complementação VAT, assim como a complementação VAF, valor aluno no Fundeb, elas nascem da necessidade de reduzir a desigualdade no Brasil em relação à capacidade de investimento em educação pelos municípios e estados. Primeiro, nasce em 2007 a complementação VAF com a ideia de reduzir a desigualdade em relação à capacidade de investimento em educação entre estados. Isso não se torna, se demonstra que não é suficiente até 2020, e no modelo do novo Fundeb vem então um novo recurso, uma nova complementação. A complementação valor aluno ano total, complementação VAT, tem o objetivo de reduzir desigualdade entre municípios. E para que isso ocorra, a ideia de fazer justiça do ponto de vista financeiro a esses municípios é garantir que aquele município que tem menor arrecadação fiscal, que recebe menos recursos de outros programas federais em educação, como PENAI, PENAD, PDDE, PNLD, Leumi, até PNLD, sim, multiplica-se o valor dos livros recebidos pelo município pela quantidade de municípios que foram destinados a ele, e se tem um valor monetário, um valor financeiro. O município que tem nessa equação o menor montante recebido por políticas públicas é que tende a receber a complementação VAT. Resumindo, o maior credenciado a receber complementação VAT é aquele que tem menor arrecadação fiscal, é aquele que no jargão na educação, quando está discutindo financiamento da educação, fala que é mais pobre em termos de capacidade para investir em educação, é aquele que recebeu menos recurso das políticas de transferência de recursos da União a estados, DF e municípios, é aqueles que realmente estão mais carentes em termos de possibilidade. E quando eu falo carente em termos de possibilidade, a gente tem que colocar nessa equação os municípios que recebem royalties de petróleo ou de minério. Aquele município que recebe royalties de petróleo ou de minério tem que investir um percentual em educação. Esse município é menos credenciado a receber complementação VAT também.
Boa informação, porque assim, o nosso escritório hoje trabalha com mais ou menos 25 municípios maranhenses. E às vezes a gente se depara, né, com um município do mesmo porte, coeficiente do FPM, receber mais do que o outro do mesmo coeficiente. Aí você atribui a isso aqui a arrecadação própria ou tem outras condicionalidades? A gente pode dizer, e eu já fiz até estudo econométrico sobre o assunto, que 80% do impacto da complementação VAT vai ter a ver com a capacidade de arrecadação fiscal e de recebimento de transferências da União para programas educacionais. Mas quando se equivalem porte, capacidade de arrecadação e também de transferências da União a estados, DF e municípios para investimento em políticas educacionais, passa então a integrar um outro elemento, a quantidade de alunos matriculados em educação em tempo integral. Então, passada essa fase de avaliação sobre captação de arrecadação fiscal, melhor dizendo, e de recebimento de recursos por transferências da União, o segundo elemento que mais contribui para a complementação VAT um município ser maior do que o outro é a quantidade de alunos em tempo integral. Esse é o elemento caro. Então, dois municípios iguais, não necessariamente no mesmo porte, mas que proporcionalmente, em relação ao número de alunos de suas redes de ensino, recebem semelhante valor em arrecadação fiscal e em programas educacionais, a gente vai conseguir entender por que um recebe mais do que o outro a partir da análise sobre o número de matrículas de educação em tempo integral. E aí passará a receber mais recurso tendo todos os outros equivalentes avaliados, o município que tiver mais aluno na educação em tempo integral, com certeza. Então, alunos em tempo integral é uma prerrogativa para que o município tenha um VAT melhor. Não só o VAT, como qualquer complementação do Fundeb, inclusive o Fundeb interestadual. Tudo mais constante, o número de matrículas em educação em tempo integral vai pesar. A gente também ouve falar assim, existe o que a gente chama de condicionalidades para se receber o VAT. A gente sabe que são 5. O VAR, valor aluno no resultado. Já vai para o VAR. É. Já estou falando para o VAR. Então, assim, pulamos a fase do Fundeb, que é sobre matrícula. O VAT também, você já explicou, que é sobre essas informações que você deu em referente a receitas arrecadadas. Pronto. Aqui nós temos duas situações da cesta do Fundeb. Vamos para o VAF, que é o complemento. Pode ser, sem problema. Quando é que se recebe o VAF, que é a complementação da união chamada? O VAF vai receber, não, a gente não olha para o. Se VAT, a gente olha para o município, o VAF, o valor aluno no Fundeb, a gente olha para o estado inteiro. Então, o que a gente precisa analisar? A capacidade de investimento na educação, não só de um município, mas a gente analisa a média das redes municipais somada à rede estadual. Então, é como se a gente investigasse, é como se, mas eu estou falando um trabalho que de fato é feito. Soma-se a capacidade de investimento em educação da rede estadual, mais a capacitação de investimento em educação dos demais municípios desse estado, soma e esse montante divide pelo número de alunos das redes municipais mais a rede estadual. A gente encontra tal que a gente chama de VAF mínimo, o valor aluno ano Fundeb mínimo. Quando a gente compara o valor aluno ano Fundeb de cada estado, e a gente de alguma forma ranqueia os 27, porque a gente tem os 26 estados e o DF, a complementação VAF da União vai para o estado que está mais longe da média nacional até aquele que está mais próximo. Na história do Fundeb, se paga em torno de 9 a 11 municípios. 9 a 11 estados, perdão. Estados. 9 porque VAF necessariamente a referência é estadual. Parece-me que o Nordeste é mais beneficiado, né? Porque Norte e Nordeste são os estados que mais recebem. Pronto. Para se fechar a cesta do Fundeb, nós temos o VAR. Explica aí o que é o VAR. Mais uma pergunta, o VAR vai ser permanente? Sim, tanto o VAT como o VAR
nascem e são permanentes, são criados com a emenda constitucional número 108, que torna o Fundeb permanente. Então, nessa vigência do que a gente chama de novo Fundeb, já nasce no próprio artigo 212-A da Constituição Federal, a complementação VAT, que já falamos, e a complementação VAR, valor aluno ano resultado. E o VAR, ele nasce com outro objetivo. Enquanto o VAF se preocupa em reduzir a desigualdade na capacidade de investimento em educação de estados, e o VAT nasce para reduzir a desigualdade na capacidade de investimento em educação entre os municípios, o VAR não nasce com uma preocupação de redução de desigualdade entre entes federados. Ele nasce com a preocupação de permitir, de alguma forma incentivar, de promover melhor gestão educacional a partir da seleção de gestores por critérios de mérito e desempenho, por exemplo, e, em alguma medida, através de suas condicionalidades, reduzir a desigualdade em relação ao desempenho, em relação ao aproveitamento, em relação à aprendizagem. Então, o VAR, ele não está olhando para o município mais rico, ele não está olhando para o município mais pobre, ele não está olhando para o município que recebe mais, ele não está olhando para quantos programas ou políticas públicas o município recebe, ele está olhando para o aluno. Ele quer saber, essa rede de ensino consegue contratar, selecionar melhores profissionais para atender o alunado? Essa rede de ensino, a partir dessa melhor gestão, consegue promover um processo de aprendizagem avaliado, identificado através de provas avaliativas, como é o caso do SAEB? É essa a lógica. Essa rede de ensino segue um planejamento, um plano, uma proposta que está, de alguma forma, lastreada na matriz curricular de acordo com a BNCC, são preocupações da complementação VAR. E, para isso, ela tem 5 requisitos que, como sempre na educação se gosta de achar nome bonito, a gente tem chamado de condicionalidade. Pronto. Dessa forma, formamos a cesta do Fundeb. Perfeito. Então, o Fundeb é formado pelo Fundeb, pelo VAT, VAF e VAR. VAR. Então, são quatro situações que compõem a cesta. Ok. Perfeito. Mas a educação ela não é só Fundeb. Quais as outras receitas que compõem a base da educação para os municípios? Eu costumo separar, essa é uma divisão que é basicamente didática, doutrinária, não tem isso em nenhuma norma. Eu que criei para melhor organizar, para nos meus livros, nos meus textos, facilitar a compreensão, eu divido assim. Existem recursos da educação constitucionais, aqueles que o recurso financeiro nasce desde a Constituição. São eles os 25% de ações de manutenção e desenvolvimento de ensino, que a gente costuma chamar de ações de MDE, nasce no artigo 211 da Constituição. Não, 211, salário educação. Não, tá certo, 212 mesmo. 212, o Fundeb, que nasce no 212A, Fundeb e suas complementações. O salário educação também nasce na própria Constituição. E a gente diria que esses recursos, eles têm a obrigação de serem transferidos a estados, DF e município. Há recursos que não são criados pela Constituição, são citados pela Constituição no artigo 211, fala-se lá no artigo 211 da Constituição Federal, haverá programas suplementares de alimentação escolar, transporte escolar, livro didático e por aí vai. E essa sementinha na Constituição permite se criar por lei, e aí eu chamo de recursos criados por lei, então criados pela Constituição, criados por lei e criados por normas infralegais, é assim que eu divido. Criados por lei, então o recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, do Programa Dinheiro Direto na Escola, do Programa Nacional do Livro Didático. Então esses 4 programas eu digo que são criados por lei. Eles não são necessariamente obrigados a transferir, senão após o cumprimento de requisitos. Então perceba que um município que não tem CACS Fundeb recebe Fundeb do mesmo jeito. É criado pela Constituição. Um município que não tem Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, ele não recebe o PENAI,
porque não cumpriu o requisito. Então, eu gosto de organizar dessa forma. Recursos financeiros da educação criados por lei só são repassados se cumprir condição. Fundeb, salário e educação, 25% de MDE, mesmo que o município não cumpra nenhum requisito, ele vai receber do mesmo jeito. E tem normas, que eu chamo de normas infralegais, que o recurso nasce por normas infralegais, não nasce nem da lei, não nasce nem da Constituição, como é o caso do ETI, como é o caso do recurso do PAR, de emendas parlamentares via PAR, mesmo cumprindo os requisitos, não há nenhuma obrigação de se transferir. Veja que vários municípios em 2024 fizeram adesão ao segundo ciclo do Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral e porque não havia disponibilidade orçamentária não receberam recurso. Há municípios que têm um termo de compromisso firmado e mesmo assim não receberam o objeto. Então, eu gosto de dizer, recursos criados pela Constituição se recebe mesmo sem um cumprimento. Recursos criados pela lei, se cumprir o requisito, recebe o complemento. E recursos criados por normas infralegais, mesmo cumprido o requisito, não necessariamente a garantia de recebimento. Eu tento organizar assim. Tá. Só para enfatizar, você está aqui me dizendo que em nenhum momento o município deixa de receber o Fundeb. Não. Pronto. A gente que manuseia os extratos das contas dos nossos municípios, percebe-se que o QSE, que é o Cota Salário Educação, Perfeito. de há mais ou menos 2 anos para cá, houve um crescimento vultuoso. A que deve-se a isso? Em 2022, o STF proferiu uma decisão que impactou diretamente a forma de cálculo do salário educação, considerando como único requisito, como único efeito de avaliação, elemento de avaliação, melhor dizendo, o número de matrículas. E isso fez com que os municípios do Norte e do Nordeste tivessem maior recebimento de cota salário educação do que antes, enquanto os municípios do Sul recebessem menor valor. Então, o que a gente tem de 2022 para cá é o crescimento da cota salário educação dos municípios do Norte e do Nordeste, uma redução do Sul e Sudeste. Okay. Partindo do QSE, você falou no PENAT. Sim. O PENAT também tem Qual o fato gerador do PENAT? O que nos dá aquele valor do PENAT que é por transporte escolar, não é isso? Exato, apoio a um programa de transporte escolar, tendo como priorização os alunos da área rural. Aquele valor que vem referente a matrículas da zona rural apenas? Exato, vai focar em matrículas da zona rural e promover uma complementação, lembre-se, tanto o PENAI, PENAT como o PDE, e aí podemos incluir até o PNLD, eles são programas suplementares. Significa que a ação ordinária é do município, é do estado, é do DF. Para além disso, há um suporte do governo federal, da União propriamente. Por isso dizer, ou esperar, ou criar expectativa de que o valor, seja do PENAT ou do PENAI, darão conta dos objetos aos quais atende, não compreender o caráter que esses recursos têm. Na verdade, no mundo ideal, e há uma luta para isso, os municípios e estados deveriam receber maior repasse de impostos para que aí sim, de fato, pudessem honrar com alguma independência, com alguma autonomia financeira, sem depender de suplementação da União. Perfeito. Nós tivemos alguns minutos já falando de como arrecadar, como buscar dinheiro para o município. Uma vez feito isso, eu queria que você me explicasse como gastar corretamente cada situação. Você disse lá na nossa palestra agora há pouco, que nenhum gestor foi punido por não saber arrecadar. Então, quando nós vemos punição, é porque não soube gastar. Perfeito. Faço uma breve explanação sobre como gastar o Fundeb. Eu sei que a LDB tem o artigo 70, que é o que pode, e o 71, que não pode. Mas achei bonito porque você transformou que pode em 9 incisos. Exato. Em 2 frases. Não diga as frases por enquanto, mas explique como gastar corretamente. Certo. Fundeb, por exemplo.
Então, mais uma pergunta. Hoje é sabido que nós temos lá no Fundeb 70% para os profissionais da educação, temos o percentual 15% no VAT, não é isso? Isso, para E despesa de capital. 50% para investimento. Isso não cumprindo, também não se pede Fundeb. Apenas as contas do prefeito serão consideradas desaprovadas, em detrimento a isso. Então, me explique sobre como gastar o Fundeb corretamente, o que pode e o que não pode. Perfeito. Eu acho quase impossível explicar como aplicar recursos de qualquer política de educação sem passar pela definição do que é ação de manutenção e desenvolvimento de ensino. Está lá no artigo 212 da Constituição, é lá que vai nascer a obrigação de que o município, o estado, o DF, invista no mínimo 25% de impostos e transferências obrigatórias na educação. E como todo município, estado e DF já aplicam automaticamente 20% repassando ao Fundeb, sobra a obrigação ao longo do exercício de aplicar no mínimo mais 5%, para chegarmos então ao montante de 25%. Se do ponto de vista aritmético isso é óbvio, do ponto de vista prático, é um temor dos gestores enfrentar todos os dias o desafio de saber aonde vai aplicar o dinheiro desses recursos, e a gente não se limitaria aqui ao Fundeb, porque toda a política pública no Brasil ela vai necessariamente passar por destinar toda a sua aplicação em iniciativas educacionais. Então, se eu fosse resumir, onde se pode aplicar os recursos vinculados, ou alguns vão utilizar o jargão carimbados na educação, iniciativas educacionais. Leomir, a gente poderia substituir a ação de manutenção e desenvolvimento de ensino por iniciativas educacionais? Sim. Desde que você entenda iniciativas educacionais como atividades, iniciativas, proposições, aquisições, contratações, soluções que serão entregues necessariamente para satisfazer o público da educação, seja o alunado, seja a equipe de gestão, a equipe administrativa. Hoje gasta-se no mínimo 70% com os profissionais da educação. Perfeito. Quem são esses profissionais? Profissional da educação, de acordo com o artigo 25, 26, 26A da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a comumente chamada Lei do Fundeb, é todo profissional que tiver algum vínculo na rede, e que seja direto, não por prestação de serviço terceirizado, na rede de ensino. Então, a gente está falando que todo mundo que atua não somente na escola, eu estou falando todo mundo que trabalha na Secretaria de Educação para atividades vinculadas à finalidade da Secretaria de existência dessa Secretaria de Educação, é considerado profissional da educação. Leomir, você está me dizendo então que auxiliar de serviços gerais, cozinheira, secretária, contador, administrador, diretor de escola, inspetor, supervisor, o jurídico, que se houver dedicação exclusiva à Secretaria de Educação, todo mundo é profissional da educação? Temos exceções? Temos. Estagiário não é profissão. Existe uma lei nacional dizendo que estágio não é profissão. É uma atividade complementar ao ensino. Como estágio não é profissão, não é atividade profissional, logo, portanto, a gente tem que chegar à conclusão de que não podemos aplicar qualquer valor para sustentar, para poder gratificar o trabalho executado, ainda que em complementação à fase estudantil de estágio. Tirando isso, a gente vai dizer que sim, se atuar efetivamente para a rede de ensino, então a gente vai dizer que é profissional de educação. Esse profissional de educação, quando ele é cedido para uma outra pasta, para uma atividade que foge à educação, como um profissional da educação que é destinado por seção a atuar na Secretaria de Agricultura, ele perde a caracterização. Mas um profissional que não é efetivo, e eu não acho bom somente, mas vamos entender, o somente cargo em comissão, então ele também é profissional de educação, porque não importa o vínculo. O que não pode é o prestador de serviço. Esse não tem vínculo com a Secretaria, diretamente com a Secretaria de Educação, mas com seu preposto, que o destina para realizar a atividade. Bom, aí você fala que os profissionais da educação, eu tenho uma curiosidade. Eu posso pagar um médico
pelos 70 do Fundeb e quando posso fazer isso? Certo. É interessante essa questão porque, na verdade, a gente não tem uma restrição a uma carreira. É curioso observar que quando a gente vai olhar o artigo 26, 26A, o rol de profissionais que são listados na lei do Fundeb, só existem 3: professor, assistente social e psicólogo. O restante é um rol exemplificativo de funções, não de categorias profissionais. E por que a lei fez isso? Porque amanhã pode surgir uma profissão que se enquadra em atividades educacionais e ficaria de fora. Eu gosto sempre de trazer o exemplo nas minhas palestras que talvez psicopedagogo, se a gente fosse colocar uma lista, um rol de categorias profissionais, talvez psicopedagogo não estivesse na LDB em 96. Mas em 2025 é inquestionável. E por que a preocupação em função? Porque função, qualquer categoria profissional, se demonstrada a expertise, se é demonstrada a perícia, vai poder exercer. Então não há nenhum lugar, nem na LDB, muito menos na lei do Fundeb, que é o que a gente quer discutir aqui, quer analisar, impedimento a uma categoria profissional como a de médicos. A questão é, o médico a ser contratado, ele precisa realizar uma atividade educacional. E isso é possível? É. Normalmente nas minhas palestras, nos meus cursos, eu dou o exemplo do neuropediatra. O neuropediatra que é contratado para realizar uma atividade de adequação, de revisão, de adaptação de um plano de aula para um aluno que tem determinada demanda, ele realiza uma atividade educacional. A medicina nada mais é do que recurso, instrumento, ação de perícia para esse profissional alcançar um objetivo educacional. Revisão de plano de aula. É uma atividade essencialmente educacional. O fato do diploma dele ser de medicina não o trai, não afronta a Secretaria de Educação. Pelo contrário, honra com a sociedade a partir da sua expertise para alcançar um objetivo muito caro, ainda mais no cenário recente que a gente tem um decreto novo sobre educação inclusiva. Então perceba que aqui o X da questão é, se eu posso contratar qualquer profissional, inclusive médicos, o que eu tenho que avaliar é se é atividade educacional ou não. Eu não posso contratar profissionais, isso serve para médico ou qualquer outra profissão, se realizar uma atividade que se refere à parte da saúde, da assistência social ou qualquer outra. Então, desde que ele esteja usando a função que não é de professor, uma outra profissão, mas para um fator educativo, um fator pedagógico, ele pode ser pago pelo Fundeb, inclusive pelo 70. Exato. Um dentista que vai ministrar uma aula sobre higiene bucal. Um psicólogo que vai criar um projeto escolar, pensando no projeto político-pedagógico da escola e por aí vai pensar numa solução de combate ao bullying. Tudo isso são contribuições educacionais. Um processo de socialização pós-pandemia. Tudo isso são contribuições educacionais, ainda que ele faça uso de técnicas e teorias aprendidas durante a graduação ou especialização em psicologia. Existe algum problema de pagar o profissional da educação pelos 30%? De forma alguma. A regra como costumam dizer no futebol, a regra é clara. A regra é clara ao definir que o muito importante é aplicar 70% dos recursos do Fundeb com remuneração de profissionais da educação. Não há uma priorização sobre quais serão eles. A cultura e a história talvez nos traia fazendo crer que é uma priorização a professores ou aos profissionais do magistério. Não. A priorização e a restrição a profissionais do magistério existia no modelo do Fundeb 2007 a 2020. A partir de 2021, todo profissional pode ser pago pelos 70 ou pelos 30. Em tese, não deveria haver uma preocupação sobre isso, porque receber sua remuneração em uma subvinculação ou em outra é uma decisão da gestão. No entanto, as eventuais brigas e controvérsias ocorrem quando há pagamento de abono, quando há pagamento de rateio. Então, nessa situação, ficar de fora da subvinculação
de 70% implica em perder a chance de receber eventual rateio. Então, a questão fica em torno disso. Por outro lado, o que a gente tem é, quando o município coloca todos os profissionais na subvinculação de 70%, normalmente alcança o índice necessário e não sobra para fazer o rateio. Você bateu numa tecla que é de importância ser explicada. Quando é que o município tem a obrigação de dar rateio? É curioso isso. Nunca. O que a lei fala é, um município que não alcança a aplicação de 70%, ele pode, não deve. Pode realizar o pagamento de abono, gratificações ou outra forma de repasse de recursos, de bonificação. Eu esqueci outras expressões que ele utiliza, mas é isso, gratificação, bonificação. Então, é uma oportunidade, mas não é uma obrigação. Porque eu posso ter como alternativa pretérita, porque a gente consegue estimar que vai sobrar o recurso em janeiro, porque a gente tem a noção dos profissionais que vão ser contratados ou que já estão contratados e o valor das suas eventuais remunerações. Então, se eu sei que em novembro eu vou ter que pagar a remuneração do professor João, não tem para onde correr. Estando o professor João vivo, atuante, vai receber. Se isso é verdade, uma alternativa que não consta no artigo 26, na verdade isso está mais na frente da norma, o artigo 26 vai falar do rol de profissionais, uma coisa que não está em conta é, ora, por que não revisar o plano de carreira? Se eu reviso o plano de carreira, eu consigo evitar que lá na frente eu tenha que fazer o pagamento de abono. Então não há uma obrigação de pagar o abono em nenhum caso. Isso do ponto de vista jurídico. Por outro, o que existe é a possibilidade, a alternativa. No entanto, a gente sabe que existe o jurídico, mas não ignoremos, existe o político. E no político, aí sim, pode haver uma pressão. Tanto é que eu conheço histórias, casos de municípios que cumprem com frequência os 70% e nem que seja com recurso próprio, o prefeito, a prefeita faz questão de realizar o pagamento de algum tipo de bonificação, porque historicamente no município os profissionais do magistério recebem algo. Importante deixar claro que se a gente fizer pagamento de abono para alguém, para alcançar a aplicação mínima de 70% do Fundeb, tem que ser para todos os profissionais da educação. Não podem se restringir somente a profissionais do magistério. Ok. Mas assim, o município cumpriu os 70% do Fundeb, que é a obrigação mínima. Ainda assim, ele pode dar pelo Fundeb o abono se quiser? Não, não pode. Porque assim, hoje a briga maior é isso. Para se cumprir os 70%, você prefere dar o abono para cumprir a lei. Ok. Ah, mas aí já tem historicamente a possibilidade de dar abono. Eu quero pagar por uma outra rubrica simplesmente pelo fato político. Aqui entra o contador. A gente não aconselha porque o município é regido de limites mínimos e máximos. Existe o limite mínimo, que é o 70% com o Fundeb, 15% com a saúde, 25% com o MDE. Mas existe o limite máximo de limite de pessoal. Então, qual é o limite nominal? 54%, 51,38% prudencial, 49% o de alerta. Então, no momento em que você cumpre os 70% do Fundeb, você já vai para 34% do limite pessoal. Então, você fica com uma margem bem pequena para as outras secretarias, e, inclusive a saúde, que você tem a obrigação de gastar 15%, não com o pessoal, mas com o todo. Aí a gente orienta, só dá abono se não cumpriu os 70%. Mas se cumpriu os 70%, não faça, porque você vai descumprir os outros limites que são máximos. Então, essa situação, aqui só para enfatizar, a nossa empresa Contabiliza, ela já planeja o município no início da gestão. Por quê? Nós conhecemos, pelo Tesouro, a projeção do Fundeb, a projeção do FPM, a projeção do CBS, e faz-se o comparativo em relação à receita anterior, as receitas próprias. Então, é sabido que este Tesouro aqui, ele promove várias cestas. O FPM, CMS e outros, receita própria, FPM, CMS e outro, promove a cesta do Fundeb com 20%. Promove a cesta do MDE com mais 5%. Promove a cesta da saúde com mais 15%.
Então, a gente mostra que, PASEP 1%, que quando tira essa constitucionalidade, o FPM e ICMS, que era 100%, só fica 48%, para cumprir as demais legalidades. Então, o que a gente faz? A gente planeja e diz assim, olha, prefeito, o teu Fundeb, que é projetado para tanto, os teus efetivos já te leva tanto por cento dos 70%. Você tem uma margem de contratação de X%. A gente faz um acompanhamento, justamente para evitar que chegue no final do ano ou lá em novembro, ele não saiba que ele já ultrapassou ou que ele falta para complementar. Então, aí que entra a Contabiliza para fazer esse planejamento e entregar para os prefeitos que fazem parte do nosso quadro. Falamos do FUDEP, que é o mais importante em toda a situação. Mas você falou também que nós temos o QSE. QSE eu posso gastar com o quê? A cota salário educação pode ser aplicada com qualquer ação de manutenção e desenvolvimento de ensino, exceto despesa de pessoal. Isso porque a própria Constituição coloca essa restrição. Recentemente, a gente teve até, a partir de um parecer da Procuradoria, não, a Procuradoria Federal é junto ao FNDE, a Consultoria Jurídica junto ao MEC, ambos órgãos vinculados à Advocacia Geral da União, para informar, para registrar, para orientar a possibilidade de utilização da cota salário educação com alimentação escolar, que era uma restrição que havia por parte do FNDE em suas orientações, em seus manuais, ainda que do ponto de vista prático já fosse rotina de vários municípios e estados. A gente sabe que o dinheiro que se recebe da PENAI para a merenda escolar é suficiente para mantê-los se não tiver uma contrapartida. Então, essa orientação a gente já faz, né? Como complementar a merenda escolar no FPM de um ICMS que são tão magros? A gente diz, deve para a cota salário educação, que de uns tempos para cá houve um crescimento vertical muito bom. Aqui você está afirmando o que a gente já orientava. O cota salário família só não paga pessoal, mas pode complementar a merenda escolar e outros assuntos moldados à educação. Perfeito. O PENAT. PENAT, que é também uma complementação ao transporte escolar. Eu só posso gastar com o transporte escolar próprio do município, ou eu posso pagar contratação, ou eu posso custear manutenção de transportes que não são nossos, são locados. Pode custear a manutenção dos transportes da frota terceirizada também. Sem nenhum problema. Sem Mas nenhum eu posso problema. gastar com combustível, Perfeito. com pneus, com câmeras de ar, aquilo que for necessário para manter, independente de ser só os nossos carros. Sempre que isso já não constar. O mundo ideal é, na locação, você já fazer constar os custos de manutenção da frota terceirizada. Mas quando isso não tiver posto em contrato administrativo junto à prefeitura, então, nesse caso, poderia ser custeado. Nós ainda para fechar a sexta, a da educação, nós não comentamos sobre o PDDE. O que você me disse sobre o PDDE? O que é o PDDE? O programa Dinheiro Direto na Escola foi um instrumento criado pelo governo federal para dar, de alguma forma, autonomia financeira e transferir diretamente até as unidades escolares um valor pequeno, fica em torno de 3 a 5 mil reais, para que a própria escola, através de sua direção e sua equipe de assessoramento para atividades administrativas, possa executar para pequenos repagos, pequenos gastos, pequenas despesas que fazem parte da rotina em uma unidade escolar. Para isso, todas precisam criar um CNPJ e uma conta bancária. Aquela escola que, por algum motivo, não tem o CNPJ, ela deixa de receber? O CNPJ é importante por um quesito. Já se tentou buscar uma forma de não depender disso, mas o CNPJ vincula a responsabilidade. Vai ter lugar que vai chamar o Caixa Escolar e tem a presidência do Caixa Escolar para autorizar. Vai ter a Associação de Pais e Mestres. Mas o CNPJ é que permite trazer responsabilidade a alguém que, como diz o artigo 70 da Constituição Federal, recebe, transfere, guarda recurso público. Sobre essa pessoa precisa haver responsabilidade. Nós, contadores, sabemos que todo CNPJ existe as informações complementares.
Com esse dinheiro que recebe do Caixa Escola, eu posso pagar o profissional da contabilidade para fazer o que é necessário de informações complementares pelo PDDE? O ideal é que o PDDE seja utilizado estritamente para essas pequenas iniciativas da educação. A gente sugere, nesse caso, que se utilize, por exemplo, o percentual vinculado ao MDE para custear a contratação de profissionais ou Fundeb 30, se houver disponibilidade. Normalmente não há. Normalmente o Fundeb 30 já é comprometido com outras iniciativas, mas utilizar o MDS seria uma oportunidade. Considerando que a gente está contratando prestação de serviço, não seria impossível utilizar o QSE também. Também, né? Exato. É isso que eu ia perguntar. Assim, Leomir, nós estamos indo de uma palestra muito boa, ficamos de 10 horas da manhã, paramos apenas para o almoço, que foi 1h30, e terminamos ela 4h30. Eu te convidei para conhecer o nosso estúdio, que é o Estúdio Seven, que é gerenciado pelo W7, onde nós temos toda quinta-feira, não é isso? O podcast principal, que é o principal produto do nosso estúdio, é o podcast W7. Por sinal aqui, deixa eu fazer o marketing dele, já vai para o 2º ano como o melhor podcast do Maranhão. Esse estúdio aqui foi projetado pela Contabiliza, no intuito de fazer videoaulas, trazer os nossos prefeitos para divulgar suas obras no interior. Então, assim, a Contabiliza sai na frente, a Contabiliza treina. A gente sente assim, muito importante dizer que nós coordenamos essa palestra com o Leomir aqui em São Luís. Então, aproveite esse final para fazer suas considerações finais, fale da palestra que você nos deu. Agora sim, você pode dar aquelas 2 frases para definir o que pode e o que não pode no Fundeb. Obrigado. Aí aproveite agora para dar passear na reunião, na palestra que você fez. E agora você está liberado para aquelas 2 frases que formula as 9 incisos do artigo 70 da LDB. Muito obrigado, foi uma honra poder, nessa oportunidade de formação, de capacitação, e sempre que acharem que é pertinente com os parceiros, com os municípios, reunir pessoas interessadas, como eu vi na ocasião de hoje, comprometidas, sedentas por conhecimento para fazer uma gestão educacional diferente, eu poder ajudar de alguma forma. E sim, para mim, é sempre um prazer quando a gente consegue simplificar um conhecimento técnico mais avançado, sem perder de vista a responsabilidade de fazer com que os gestores acertem. Por isso que eu falei, 9 incisos do artigo 70 da LDB, e ficar numa tentativa árdua de melhor definir, de melhor compreender, de interpretar de acordo com órgãos de controle, aquilo que na verdade devia ser a essência de todo gestor educacional. É a ação de manutenção e desenvolvimento de ensino, como eu costumo dizer, toda atividade, toda solução educacional que atinge um dos 2 objetivos. Ou ela vai promover a aprendizagem, ou ela vai contribuir com o processo de aprendizagem dos educandos, eu costumo dizer, ou vai ajudar o nosso grande público-alvo, os alunos, a aprender mais, ou essa ação de manutenção e desenvolvimento de ensino vai contribuir para o funcionamento, manutenção, desenvolvimento da gestão. Como então eu respondo, como então eu sei se uma atividade é ou não é ação de MDE? Se ela não contribui para o aprendizado dos alunos e nem contribui para a gestão. Isso é o suficiente para eu concluir sem precisar percorrer os 9 incisos do artigo 70 da LDB para dizer que ela não é ação de manutenção e desenvolvimento de ensino. E o inverso é verdadeiro. Basta que eu identifique uma iniciativa e uma solução exclusivamente para a educação que alcança a aprendizagem dos alunos ou contribui para a gestão de uma rede de ensino, para eu rapidamente concluir que, sim, se for exclusiva para a educação, é uma ação de MDE. Por tudo isso, agradeço muito, continuo à disposição, desejo sucesso a toda a equipe, a todo o time, a todo o trabalho de excelência que vocês fazem. Muito obrigado.